bem-vinda! Nós vamos, no episódio de hoje do programa 10 em 9, nós vamos falar sobre substituições inteligentes. Exatamente. Nosso episódio de hoje nós vamos falar como emagrecer de forma definitiva utilizando aí as substituições inteligentes. E o que são as substituições? O que é substituições, Vanessa? O que são as substituições inteligentes? Substituir é nada mais que você trocar, nada mais que você começar a fazer trocas. E o porquê disso? Porque dentro do emagrecimento você provavelmente já deve ter passado aí por inúmeros processos de emagrecimento, você já deve ter passado aí por inúmeras dietas. E o que acontece? Te falam para você às vezes ficar comendo só frango, batata doce e salada, ou fala para você comprar só vai usar óleo de coco agora. Enfim, começam a te falar de produtos muito caros que muitas das vezes não está dentro da sua realidade. Então por isso que eu falo sobre substituições inteligentes. E hoje eu quero que você entenda o que é essa troca, o que é essa troca inteligente que você vai fazer, como que você vai começar a substituir os alimentos. Vanessa, eu sou uma viciada em doce, como que eu vou fazer essa troca, como que eu vou fazer essas substituições inteligentes? Calma, que eu vou explicar tudo no episódio de hoje. Você aí que me acompanha, pega seu caderninho, seu papel e sua caneta e não deixe de anotar, porque todos os nossos encontros aqui, eu sempre deixo tarefas para vocês, no seu dia a dia começar aí a exercitar, começar a praticar, porque muitas das vezes nós assistimos muitos conteúdos, nós assistimos muitas coisas na internet, nós ouvimos muitos vídeos e aí a gente sai com a nossa cabeça, muitas pessoas estão com obesidade cerebral. Obesidade cerebral é você estar cheia de informação, cheia de coisas, cheia que você sabe que você pode fazer, coisas que você sabe que você pode realizar e você não consegue colocar em prática. Eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu não consigo. Então, pegue papel e caneta para você não deixar de anotar tudo que eu vou falar hoje. E hoje a gente vai falar sobre essas substituições e eu quero falar das substituições inteligentes na prática. Então, eu quero junto com vocês hoje fazer substituições inteligentes para o café da manhã, para o almoço, para o café da tarde, para a janta, enfim, ajudar você aí que está em busca do seu processo de emagrecimento. Então, como eu disse, as substituições elas são trocas que vocês fazem, Então você está acostumada, né, muitas das vezes a comer todos os dias pela manhã, aquele padrão, né, que é o pãozinho com café e leite, no almoço é o arroz, feijão e a mistura. Você está sempre vivendo nesse padrão de comportamento, nesse padrão que foi te ensinada e você acha que é o mais certo, você acha que aquilo está certo, porque você foi ensinada assim. Então, quando a gente fala das substituições inteligentes para você emagrecer, nós estamos falando também para você ter mais disposição no seu dia. Porque eu não sei se você já percebeu, mas quando você come determinado alimento rico aí em açúcar, gorduras e carboidratos, vamos falar de uma bela feijoada ou de uma macarronada, uma lasanha, aquele prato bem rico de carboidrato, o que acontece? Você fica o dia down, você fica o dia uma leseira, você fica o dia muito mole, passa o horário de almoço, você não quer nem lavar a louça, não quer fazer nada, só quero dormir, só quero ficar deitada, você acaba perdendo a sua motivação. Então por isso que você deve tomar cuidado com determinados alimentos que você tem comido, porque eles têm roubado a sua energia. A gente escuta muitas pessoas falarem às vezes, come um chocolatinho, que o chocolatinho vai te dar mais energia. Mas não, porque você come chocolate, daqui a pouco você está logo frustrada, você está logo triste com você mesma, porque você fez aquilo, porque você comeu aquilo. Mas mais uma vez. Então, o primeiro passo, né, para você começar as substituições aí no seu dia a dia, é você primeiro ter essa mudança, né, de comportamento. Você está aberta.
Nada na nossa vida vai mudar se nós realmente não estivermos aberta para essa mudança, se nós não estivermos aberta para receber o novo. Nós queremos sempre viver algo novo, mas nós não queremos deixar o novo entrar. Então, quando a gente fala, começa a substituir o seu pãozinho que você tanto come. Mas eu sempre comi pãozinho, eu cresci assim, eu aprendi assim com a minha família, os meus pais comiam pão, os meus pais faziam pão. E aí você nunca está aberta a receber este novo, a viver este algo novo. E se a gente for ver sobre princípios, né, princípios aí, os princípios, eles falam que pra gente viver o novo, a gente tem que viver essa mudança de mentalidade aí constante, né? Nós precisamos viver essa transformação. Quando a gente lê o livro de Romanos, a gente vê o quanto que é falado sobre a transformação da mente, sobre a transformação da mentalidade. Então, esse é o primeiro passo, é você identificar os tipos de alimento que você precisa substituir. O que você tem feito no seu dia a dia, né? Quais são os alimentos muito ricos em carboidrato, açúcar e gordura que você come e que você pode começar a substituir. Gente, eu não falo sobre dietas restritivas, primeiro porque eu sou completamente contra isso. Eu acho que nós precisamos entender na nossa essência e viver livre, porque nós somos chamados para viver verdadeiramente livres, né? Foi para isso que Cristo, né, que Cristo nos libertou, para ser livre. Então você precisa ser livre. Quando você quiser comer o seu pedaço de bolo, quando você quiser comer o seu pão, o que você quiser comer, você nasceu para ser livre. Então eu não falo sobre dietas restritivas. Vocês só precisam entender o que eu tenho feito no meu dia a dia, o que eu estou comendo no meu dia a dia, que não está me dando mais energia, porque aí está o primeiro ponto, é nós entendermos que o alimento é um combustível na nossa vida. Nós precisamos virar a chave e parar de achar que o alimento é para tampar um buraco emocional. Muitas das vezes nós estamos em desespero emocional, nós estamos vivendo a ansiedade, nós estamos vivendo a depressão, nós estamos vivendo a preocupação, e aí a gente cata qualquer alimento que aparece para tampar aquele desespero emocional, para tampar aquele buraco. E por isso que eu sempre falo, se você está em busca de viver o emagrecimento de uma forma definitiva, você precisa entender a raiz do seu problema, você precisa entender a causa do seu problema. Não dá mais para viver de sintomas, não dá mais para viver tratando os sintomas, não dá mais para viver só fazendo a dieta, só fazendo jejum, não dá mais para viver dessa forma. Você precisa buscar esse verdadeiro problema, né? Colocar ele para fora, rasgar ele, para que ele não acabe com você. Então vamos lá. Como que nós vamos iniciar, né, as substituições alimentares? A primeira coisa importante que eu quero refrisar aqui, deixar muito claro para você, é que as escolhas alimentares mais saudáveis, as escolhas alimentares que você vai ter mais disposição, mais energia, ela não remete a produtos caros, ela não tem nada a ver com produtos caros. É muito comum a gente falar sobre substituições alimentares e as pessoas elas acharem que elas precisam ir naquela loja X que vende só aquelas coisas e, Vanessa, é muito caro, nossa, a castanha do Pará tá muito cara, o óleo de coco tá muito caro. Não tem nada a ver com alimentos caros, tá, gente? Não tem nada a ver. Vanessa, mas é o quê? Se nós fôssemos viver daquilo que o Criador nos deixou, das verduras, das frutas, dos legumes, a gente vai ver que isso, por mais que tenha o seu aumento, não sei de qual região você fala, aproveita e me diz aí de qual região você é. Eu sou aqui de São Paulo, né, da capital da Zona Sul, e aqui em São Paulo a gente vê muito, né, os alimentos, as frutas, né. Claro que as frutas elas têm épocas, então tem frutas que elas estão com valor, né, com preço mais alto. Então
Então, em outras regiões, né? Hoje de manhã eu tava dando uma mentoria no grupo das damas e nós estávamos falando do abacate, né? O abacate até um mês atrás aqui em São Paulo tava R$13 o quilo do abacate. Na semana passada, no sábado, eu comprei o abacate por R$3,98 o quilo. Então, nós precisamos usufruir das frutas da época, de tudo aquilo da época. Se você não tá na época do abacate e o preço dele está lá em cima e eu não posso comprar, Vanessa, o abacate, tá tudo bem. Mas aí ficam te ensinando que você tem que comer, para você emagrecer, você precisa comer batata doce, você precisa comer frango, você não pode comer manga, você não pode comer laranja, você não pode comer isso, você não pode comer... Gente, é tanto não pode. Faz o seguinte, dá uma acalmada na mente, começa a deletar tudo isso, para, senta, veja o que você está comendo, o que você está fazendo e quais são as escolhas aí que você pode, a partir de hoje, começar a fazer. Que escolhas são essas? Escolhas com mais vitaminas, mais minerais, quais são os carboidratos bons, né? Vocês ficam muito com arroz e feijão. O que é o arroz e feijão? O arroz e feijão não é só o arroz e feijão, né? De comer, né, a comida, mas o arroz e feijão é sempre a mesma coisa, é sempre da mesma forma, faz a batata do mesmo jeito, faz a carne do mesmo jeito, tá sempre do mesmo jeito, da mesma forma. Hoje de manhã eu tava comentando com as meninas, falei, vocês já comeram repolho gratinado? Se alguém aí já comeu repolho gratinado, escreve aí. Falei, pois é, eu tava com repolho em casa e o que eu faço? Eu coloco lá no Google, a gente precisa aprender a usar a internet a nosso favor. Receitas com repolho. Aí eu começo a ver, né, a salada de repolho que eu já faço, o repolho refogado. E aí eu me deparei lá com repolho gratinado. Nossa, isso aqui é novidade pra mim, vamos ver. Precisa usar a internet a seu favor. Pare de ficar procurando por receitas só que te aumenta aí o seu nível de você usar açúcar e glúten, né? Quando não é muito açúcar, é muita farinha. Sobre as farinhas, né? Nós estamos falando sobre substituições alimentares. Vanessa, eu gosto muito sim de comer pão. O que eu vou fazer então? Aqui no meu Instagram você vai achar muitas receitas que eu faço e que eu uso e que eu compartilho com vocês. Você vai achar um pão que você possa fazer substituindo a farinha branca. É muito simples. Tudo que você for fazer, todo alimento que você for preparar, toda comida, né? O alimento é aquilo que você já compra, a banana, tudo. A comida que você for preparar. Por exemplo, Vanessa, são 3 horas da tarde, eu quero fazer um bolo para o café da tarde. Tem uma banana aqui, vou fazer um bolo de banana. Ok, vou fazer um bolo de banana. A banana, ela tem um alto índice glicêmico. Isso significa que ela já tem muito açúcar, ela já tem açúcar dela. Então, vou fazer um bolo de banana. Não vou usar açúcar, porque não preciso usar açúcar. Ah, mas o bolo de banana vai farinha. Ok, que tal a gente usar uma farinha de aveia, um farelo de aveia, uma farinha de amendoim, não sei. Buscar por outras farinhas mais saudáveis. É isso que eu quero que vocês entendam, que para vocês começarem a iniciar as substituições alimentares, são mudanças muito simples. São mudanças pequenas que vão fazer total diferença na sua vida. Não só no seu resultado, da sua balança, no resultado do seu emagrecimento, mas no seu resultado de motivação, de você estar mais disposta. Porque muitas das vezes vocês acabam até vivendo tão restritivas de não comer isso, não comer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo, que vocês acabam se privando, né, de tudo que vocês podem comer ou não, que vocês acabam se desmotivando, porque aí passou 2 semanas, você parou de comer isso, você parou de comer aquilo, e aí o que acontece? Você sobe na balança e você não vê resultado, você não vê resultado que está acontecendo. Nossa, mas eu fiz tanto esforço, nossa, eu fiz tanta coisa, mas eu não consegui emagrecer. Então por isso que quando você entender que as substituições alimentares
vai fazer com que você tenha mais motivação no seu dia, você tenha mais disposição, né? Motivação é você ter um motivo de fazer alguma coisa. Quando você tem mais disposição, você começa a ver resultados na sua vida, você começa a se sentir mais e mais disposto, você vai ver a diferença. Então vamos lá. Eu quero começar agora com vocês, como que a gente vai começar a substituir. Então, nós iniciamos falando das substituições no café da manhã. As substituições no café da manhã, você pode substituir o seu pão francês. Cuidado, quero chamar a atenção aqui para vocês. Cuidado com os pães que você compra que diz que não tem glúten, pães que são aquelas embalagens lindas e maravilhosas que você acha no supermercado, que tem 7 grãos, que é integral, que é não sei o que, não sei o que lá. Cuidado com isso. Na semana passada, uma das damas dentro da minha mentoria, ela trouxe o pão que ela estava comendo. Eu quero que vocês aprendam a ler rótulos. Não tem nenhum produto aqui. Que você pegue o produto que você comprou e você vai lá em ingredientes. Não precisa se apegar àquela tabela nutricional, que é o tanto de calorias. Não. Vai lá no rótulo, procura ingredientes. E aí você começa a ler o que está escrito lá. Então, farinha branca, farinha integral, açúcar. Os 3 primeiros ingredientes são os 3 ingredientes que mais contém naquele produto. Na semana passada eu compartilhei nos meus stories no Instagram a tal da bolacha fit. Quando você vira ela e você vê ela lá toda integral, com cacau, aveia, quando você vira e você lê os ingredientes dela, acho que é o segundo alimento que eles escrevem lá, é açúcar. Ou seja, que raio de coisa fit é essa que contém tanto açúcar, tanto glúten? Fora que, além de você ler tudo isso, você começa a ler um monte de coisa. Vanessa, eu tô lendo um monte de coisa que eu não entendo, nunca nem vi, nem sei o que é. Você não precisa se preocupar, você não precisa ficar na internet procurando o que é, Dexa, não sei das quantas. Não. Se aquilo ali você não conhece, significa que aquilo ali não é um alimento. A banana, qual é o ingrediente da banana? Qual é o ingrediente da maçã? Qual que é o ingrediente da melancia? Quando você pega um produto, quando você pega uma comida, um produto, e vem lá aqueles montes de ingredientes que você não entenda, cuidado que você está sendo enganado. Então, cuidado com esses pães integrais, esses pães fit, esses pães que vocês compram, que muitas das vezes você paga o dobro do preço, além de você falar que, porque o que eu mais escuto, Vanessa, mas para manter dieta é muito caro viver de dieta. Primeiro, você não tem que viver de dieta, você tem que adotar um estilo de vida, né? Vivem me perguntando, você faz dieta? Não. Nunca fiz dieta, já fiz, né, há muito tempo, mas eu não faço dieta, nunca consegui permanecer numa dieta, eu não acredito em dieta, eu acho que dieta, ela não funciona para as pessoas, por quê? Porque as pessoas entram na mente das pessoas como algo restritivo, e as pessoas elas não aguentam sustentar por muito tempo. Dieta tem dia para começar e tem dia para terminar, e aí se você tem dia para começar uma dieta e dia para terminar, a sua vida, como que ela fica depois desse intervalo? É o que você fica vivendo o efeito sanfona, é o que você fica vivendo aí, muitas das vezes, o seu engorda, emagrece, não sei mais o que eu faço tanta dieta. Então, fuja das dietas. Comece a substituir os seus alimentos, comece a fazer substituições inteligentes. Então, ok, Vanessa, eu como muito pão francês, muito pão de forma. Já comprei esses pães de forma que fala que é integral e não é nada integral, então o que você vai fazer? Você vai preparar o seu próprio pão. Eu tenho algumas receitas, se você, Vanessa, não acha receita aqui no Instagram, não sei como procura, me chama, me manda mensagem, Vanessa, eu quero uma receita de pão. Você mesma prepara o seu pão, você pode deixar ele fatiado, congelado, porque o seu pão não vai ter conservante, você pode substituir por carboidratos bons, você pode de manhã se você quiser comer, não é regra.
tá tudo bem. Então você pode buscar por esses carboidratos, você pode incluir muita proteína. É mentira esse negócio de você achar que se você não tomar o seu café com leite, o seu pãozinho, você vai ficar com fome. Observa o horário que você toma o seu café da manhã, o seu café com leite, o seu pãozinho, e veja depois qual é a hora que você já começa a ficar com fome novamente. Pois é, porque isso não tem vitamina, não tem minerais, não tem tudo aquilo que o seu corpo precisa. Então busque por comer uma fruta de manhã. Vanessa, não tem o costume. São hábitos que você vai instalando na sua vida. Então busque por incluir frutas, substitua todos os pães que você for fazer, as farinhas, substitua o seu açúcar, o seu café com açúcar que você toma, comece a substituir o seu açúcar refinado, né? Comece a substituir ele. Vanessa, eu não consigo ficar sem açúcar. Tá ok, é um processo, mas comece a substituir por um outro açúcar. Quando a gente fala sobre substituições inteligentes, é sobre isso que nós estamos falando. Sobre substituições, trocas que você vai fazer mais saudáveis, mais inteligentes. E aquilo que vai caber no seu bolso, vai caber dentro do seu orçamento. Porque se você parar para pensar e analisar, você gasta muito no supermercado com coisas que só estão te engordando. Você gasta muito no seu supermercado com coisas que só estão acabando com a sua saúde. Principalmente se você é uma pessoa diabética, se você tem hipertensão, se você sofre com colesterol alto. Tudo isso é devido à sua alimentação. Mas aí você vive insistindo naqueles remedinhos, fica tomando os remedinhos. E você precisa dar essa atenção para a sua alimentação. Então essas são as formas que você pode substituir aí o seu café da manhã. Depois nós vamos ter aí as substituições do lanche da tarde, né? Você tomou o seu café da manhã, do almoço. Tá? Tô pulando almoço. Substituições do almoço. No almoço, o seu prato, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter lá a quantidade de carboidratos, a quantidade de proteína e a quantidade de verduras, né, de salada. E aí você vai, no seu prato, você vai começar a substituir. Então, por exemplo, se hoje você é uma pessoa que come muito arroz e feijão, você vai substituir. O que você pode substituir? O arroz branco. O que você pode buscar? Você pode buscar por substituir pela batata doce, pela própria batata. Vanessa, eu posso comer batata? Pode. O que não dá é que você quer comer arroz, batata doce, você quer comer vários tipos de carboidrato numa única refeição. Aí não dá. E aí você começa a fazer essas substituições, começa a substituir, buscar por substituições inteligentes, que é o que nós estamos falando hoje no nosso episódio, é você buscar por essas trocas. São trocas muito simples. O importante é você fazer tudo isso de forma consciente, você pegar o seu prato e entender qual é a qualidade e a quantidade do que você está comendo. Não é só, Vanessa, eu acho que eu como muito arroz e feijão, mas a qualidade da sua comida, você para, né, pra você ver o seu prato, ou você chega na hora do almoço, você sai igual o pá de pedreiro que vai colocando um monte um em cima do outro, quando você vê já tá com aquele montão. Então pare para observar, analisar como que você está fazendo aquilo e como que você pode melhorar. Você sabe o que você precisa comer. Só que você não faz, e você não faz por quê? Você já se perguntou isso? Muitas das vezes você não faz porque você acha que você precisa ter o plano perfeito. Você precisa acordar às 5 da manhã, você precisa fazer 1h30 de atividade física, 1 hora, porque te falaram isso. Você precisa fazer assim, você precisa comer batata doce de manhã e você não gosta. Gente, muitas das vezes a gente começa a fazer algo que a gente não gosta para chegar nos resultados que nós desejamos. Tava falando com as meninas hoje, eu tô até com o meu potinho de... Não como tudo isso de lanche da tarde não, tá? Ele já tava aqui na minha bolsa ontem, aqui na clínica, e ficou aqui. Mas eu não comia essas coisas. O que tem aqui? Tem amendoim, tem damasco, tem tâmara. Olha, quem quer substituir os docinhos, compra tâmara. Tâmara é completamente docinha. A tâmara é uma delícia, esse docinho dela.
Então você quer começar a substituir os seus doces, né? Vanessa, como que eu vou fazer substituições se eu sou uma viciada em doce? Prazer, eu sou Vanessa Patac, uma ex-viciada em doce, eu sei o que é isso, eu comia doce todos os dias, né? A Alice ganhou, minha filha ganhou uma caixa, uma coisa de bis na semana passada do meu pai. E aí quando foi hoje ainda tem bis lá em casa, né? E aí nós estávamos até se lembrando desse episódio. Quando que uma caixa de bis ia durar uma semana lá em casa? Uma caixa de bis durava 1 hora na minha mão, né? E eu comi ontem. Eu falei, nem comi bis esses dias, mas eu comi ontem. Enfim, eu não gostava de comer essas coisas, né? Damasco, castanha, blueberry, não gostava. Mas eu entendi que aquilo era bom para minha saúde, era bom para o meu corpo, aquilo era melhor do que eu comer uma caixa de bombom. Então eu comecei a experimentar tâmara. Quando você vai comprar tâmara, primeiro que você tem um nojo do negócio, que você chega lá no Natureba, é completamente, né? Mas quando você vai experimentar a tâmara, ela é completamente docinha. Então você tá buscando aí o seu emagrecimento e você quer substituir o seu docinho, aquele chocolate que você vive comendo à tarde, comece a comprar chocolate com maior porcentagem de cacau. Compra chocolate com 50, começa com 50, não vai comprar chocolate 70%, porque você vai achar um negócio completamente amargo e nunca mais vai querer comer. Você começa a comprar de 50%, 60%, 70%, tem até 85%, uns tabletinhos. E aí você começa a substituir dessa forma, foi uma das formas que eu fiz. Eu gostava muito de comer bolo à tarde. Agora vamos falar sobre substituições no lanche da tarde, no café da tarde. Eu gostava muito de comer bolo, né? Eu vim de uma família que tem essa tradição de comer, de tomar café da tarde e ter bolo e ter pães, né? O pão hoje não faz diferença na minha vida. O bolo também não, mas lá no início fazia. Então o que eu comecei a fazer? Ok, vamos substituir então o bolo de um bolo mais saudável. Então eu comecei a fazer o bolo de banana com aveia e eu comecei a fazer o brownie, né? Eu gosto muito de brownie e foi quando eu desenvolvi aí, depois de várias receitas que eu fui testando, eu cheguei numa receita do brownie fit, né? E que eu já compartilhei aqui no meu Instagram. Então é essa forma, foi esse o caminho, né, que eu fui seguindo para substituir todos os alimentos que eu gostava, mas eu não deixei de comer. Em nenhum momento eu deixei de comer chocolate. Não, porque a nossa mente, ela não aceita tirar, não vai comer mais, não vai fazer mais. E com tudo. Então se você vê uma pessoa que ela é fumante, ela quer parar de fumar, ela acaba substituindo o vício do cigarro pelas vezes a bebida ou até por comer. Então é muito comum nós vermos pessoas que pararam de comer, pararam de fumar ou até de beber e elas engordarem. Então o nosso cérebro não aceita você arrancar de vez, ele não vai aceitar. Então você precisa começar a fazer substituições. E aí eu fui fazendo tantas substituições no meu cardápio, desde o café da manhã, almoço, o lanche da tarde, que hoje é tudo muito diferente. Então quando que eu achei que um dia eu iria conseguir tomar café sem açúcar? Gente, não é nada difícil. Difícil é aquilo que você realmente não quer para sua vida. Aquilo que você realmente não quer, você fala que é difícil e você abandona. Mas se você realmente quer, você quer chegar aí aos 100 anos, porque é isso que eu desejo para minha vida, chegar aos 100 anos sem bengala, sem ter que ficar precisando da ajuda dos outros. Então eu preciso cuidar do quê? Preciso cuidar do meu corpo, né? A gente precisa cuidar da nossa tríade do sucesso: mente, corpo, né, e o espírito. E lá no nosso corpo nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos nos alimentar. Então você precisa cuidar essa sua questão da sua alimentação, de entender como que eu vou fazer essas substituições para que eu não consiga parar de comer doce. Então eu quero que você agora, você pegue um papel, uma caneta e você vai anotando o que você gosta de comer. Vanessa, eu gosto de comer pão. Vanessa, eu gosto de comer bolo de café da tarde. Vanessa, você anote tudo o que você gosta de comer,
para você alcançar os seus 10 em 9, você precisa fazer uma lista de tudo que você gosta de comer. E aí, a partir daquela lista de tudo que você gosta de comer, você vai colocar as suas substituições. Então, se você gosta de comer o seu pão, eu como muito pão francês e pão de forma. Se deixar, eu como pão de manhã, de tarde e de noite, porque eu acordo comendo pão, tomo café da manhã pão, almoço pão e janto pão. Então, ok, o que eu posso substituir pelo pão? De manhã eu gosto de comer o pão, então eu vou fazer o meu próprio pão. Vou fazer o meu próprio pão. No lanche da tarde, o que você vai fazer no lanche da tarde? No lanche da tarde, ai Vanessa, eu vou fazer uma panquequinha, né, com ovo, farelo de aveia, farinha de amêndoa. Que farinha que vai ser? Vai fazer uma panquequinha, vai rechear, você vai fazer alguma coisa diferente. Saia desse arroz, feijão, sai dessa mesma coisa, sempre a mesma coisa, muda isso. O seu corpo, ele precisa de nutrientes, ele precisa de vitamina, ele precisa de coisas que você não tá dando. Por isso que hoje é muito falado sobre a suplementação, porque mesmo nós tendo uma alimentação saudável, nós não temos todos os nutrientes que os alimentos nos oferecem, nós não recebemos tudo isso. Primeiro que a gente sabe que tem muitos alimentos que são modificados, então por isso que você precisa preferir mais os alimentos quando for comprar os alimentos orgânicos, enfim, por isso que é muito falado sobre a suplementação. Mas se você pode fazer as suas substituições, e essas substituições, ela não vai fazer você só alcançar o seu 10 em 9. Essas substituições vai acelerar o seu processo de emagrecimento. Essas substituições vai te dar mais você vai ficar mais motivada, você vai ficar com mais energia, você vai ficar mais feliz, você vai ficar mais empolgada. Todas essas substituições, você vai começar não só a ver resultado por fora, né? Colocar uma roupa e servir naquela roupa, mas todas essas substituições você vai se sentir de dentro para fora. Você vai ver que você já não acorda mais com aquela vontade de ficar na cama, de ficar jogada. São substituições inteligentes que ajuda você a acelerar o seu processo de emagrecimento. Você busca muitas das vezes por acelerar o processo de emagrecimento através de uma pílula mágica, através de um remedinho, através de um chá, mas são as substituições inteligentes que você faz que acelera o seu processo de emagrecimento. Então é por isso que você precisa entender e colocar em prática. E para hoje, então, eu quero que você anote todos esses alimentos que você gosta. Depois você vai anotar na coluna do lado todos os alimentos que você pode substituir. Vida saudável é uma vida mais leve, é uma vida não escrava, é uma vida que você viver verdadeiramente livre. Você precisa entender isso, e quando você começa a viver isso, esse emagrecimento ele para de ser esse fardo e as coisas começam aí, ó, muito mais tranquilas, como o rio, né? Como o rio das águas, que eles vão fluindo tranquilamente. Esse foi mais um episódio do nosso programa 10 em 9. Eu quero que você venha me contar se você está colocando em prática todas as estratégias que eu tenho dado aqui. Eu estou trazendo aí diversos vídeos para ajudar você a alcançar os seus 10 quilos em 9 semanas. Eu estou trazendo aí estratégias para ajudar você a viver o seu emagrecimento de uma forma definitiva. Pois é, porque chega dessa balela, chega desse negócio de efeito sanfona, chega desse monte de chá, desse monte de remedinho, tá bom?